Estamos gravando. Olá, sejam todas muito bem-vindas. A Lília, que está aqui hoje sozinha, as meninas ainda não chegaram, e para quem está assistindo na reprise também. E nós vamos falar a respeito de motivação do nosso quarto módulo hoje, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho a respeito da live que eu fiz ontem com a Jeane, que é uma cliente que já emagreceu quase 10 quilos. Já vou explicar por que é quase, em 4 semanas. E a gente estava falando aqui agora que foi super complicado. Eu vou fazer essa live de novo, a gente vai conversar várias vezes, mas a conexão não estava jogando no nosso time ontem, né? Mas mesmo assim, Lilian, deu para assistir alguma coisa? Deu para entender alguma coisa? Explica aí para a gente. Deu sim, quando ela não estava ouvindo você, mas a gente estava ouvindo vocês duas, então a gente compreendeu perfeitamente bem, né? Ela foi muito objetiva e eu acho que ela colocou as coisas com muita clareza do processo que ela está passando, dos insights, da evolução que ela teve até então. Então, foi bem rico mesmo. Acho que é inspirador para todo mundo que está dentro do processo também, né? Ficar motivado, como é o tema de hoje, para seguir em frente. Exatamente. Justamente por isso que eu queria ter feito uma puta de uma live legal ontem, para a gente falar a respeito disso, porque ela começou há 4 semanas, né? E realmente, é o que eu falei, né? É aquela... Sabe quando a gente faz o bolo na forminha que fica certinho? Essa foi a minha cliente que eu fiz a forminha. Deu tudo certo. Presta atenção, coloca as coisas em prática. E o mais interessante, por isso que eu queria ter feito ontem tudo certinho, que todos tivessem assistido, a motivação. A gente ia fazer a live uma semana atrás, mas você viu que ela falou, morreram 3 pessoas da família dela, sem contar mais um monte de problema que ela tem, e infelizmente, né, aproveitar a desgraça alheia para usar isso como exemplo para o nosso curso aqui, não é só porque eu tenho problemas que eu tenho que exagerar na comida. Eu acho que isso ficou muito claro. E eu vou falar com ela a respeito disso várias vezes, porque eu falando, parece que não tem esse peso, né? Mas é muito importante que venha dela. Ela não conseguiu participar da live uma semana atrás, porque ela estava enterrando 3 pessoas da família dela. Né? Então, assim, é muito. E mesmo assim, ela não perdeu as rédeas. E seria uma ótima situação para você meter o pé na jaca, começar a comer, exagerar e fazer tudo aquilo que a gente está acostumado, né? Entrar, agora eu vou tomar muito cuidado, eu amo vocês que estão ouvindo agora, amo você, Vinha, né? Mas eu tenho que, você sabe, o método aqui são pauladinhas com carinho. E a hora que acontece alguma coisa, a gente entra muito rápido no molde vitimismo. Ai, eu sou tão coitada! Então, para a gente ver que com aquela semana que ela teve, com tudo aquilo, dando tudo errado, e ela tendo que segurar as pontas para a família inteira e resolver tudo, e com os sentimentos, ela conseguiu, é o que eu falo, né, desacoplar a fome emocional, né? Lembra que você postou lá no grupo também, né? Diferença. Fome emocional e fome física. Então, o primeiro passo para a gente conseguir desvencilhar uma coisa da outra é saber que tem os 2 tipos, mas muito mais importante que isso, aí a gente passa por um outro nível de consciência, é a gente entender que é uma questão de treino. Quanto mais você identificar a fome emocional, identificar a fome física, e quanto mais você treinar essa separação das duas, desvencilhar uma da outra, ou seja, o que significa isso, desvencilhar? Significa não meter o pé na jaca a hora que a coisa fica difícil, não assaltar a geladeira no processo de emagrecimento, tá? Então, mas uma vez só, não, você está no processo, e qualquer erro agora é um passo para trás, né? E aí vem todo aquele processo que a gente já conhece. Se você erra, né, você já fica, ai meu Deus, já estava indo tão bem, imagina no caso dela. Porque a emenda fica pior que o soneto. Ela emagreceu agora quase 10 quilos em 4 semanas. Isso é muito rápido, né? Mas se ela tivesse falado na sexta-feira, eu sou tão coitada, olha o que está acontecendo comigo. Agora eu não quero, ou não quero nem saber e vou comer para tentar sedar a minha fome emocional, nesse buraco na minha alma, ou então, ai meu Deus do céu, não vou conseguir mesmo, vou abrir mão de tudo e fosse lá comer, ela ia engordar em alguns dias, aí é o efeito sanfona, muito mais do que ela emagreceu. Esse é o perigo
da gente não passar pelo processo direitinho, como eu ensino no curso, como eu dou passo a passo realmente toda semana, né? Então, porque essas coisas podem acontecer. Claro que morrer 3 pessoas da família numa semana só, graças a Deus, não acontece com muita frequência. Mas podem acontecer outras coisas, né? Então, e sei lá, alguma coisa que te faz uma rasteira e te deixa muito mal. Mas a gente tem que treinar enquanto dá essa capacidade que a gente tem de separar uma coisa da outra. E a gente tem que entender, né, o que é a fome física, o que é a fome emocional, que é o primeiro passo. Eu falo, você tem que identificar o seu inimigo para poder desenvolver uma estratégia de como vencer. No caso aqui, a nossa estratégia é só separar, não é resolver, né? Eu repito isso 500 vezes e as pessoas me falam, mas como? Eu só vou conseguir, inclusive aquela tirinha que eu faço, que eu coloquei lá no curso, né? Eu só vou conseguir emagrecer quando eu resolver todos os meus problemas. Não tem nada a ver com resolver, né? Tem só a ver realmente você aumentar a sua resiliência, a sua capacidade de segurar a onda, sim, quando a situação está apertada ou difícil, né? Mas me fala aí mais a respeito. Você falou que é uma grande dificuldade que você tem de conseguir reconhecer a fome emocional. Como que é? Explica direitinho. Na verdade, nem é de reconhecer, assim, eu logo que do início consegui separar isso, logo nas primeiras vezes que você explicou sobre, né? Mas eu achava difícil era controlar essa fome emocional, mas o processo, como é uma reprogramação mental e cada aula que a gente vai assistindo, cada participação que a gente faz, as coisas vão mudando, né, dentro da gente, as convicções e tal. Então, eu não sei mais muito a respeito da fome emocional, porque eu acho que não tem sentido muito mais essa fome emocional. Parece que, de alguma forma, ela meio que desapareceu, assim. E o que eu acho engraçado é que eu não entrei no grupo com uma intenção, assim, nossa, eu vou emagrecer tantos quilos. Isso não estava muito claro para mim, né? E aí, depois dessa aula do 4º módulo, que eu comecei a pensar o seguinte, que a gente precisa de uma meta, senão a gente não caminha, né? E aí eu comecei a pensar, não, então eu vou determinar quantos quilos eu vou emagrecer, porque também, né, lógico que assim, não é gritante, mas também se eu perder uns 5 quilos vai ficar melhor para mim, vai ficar esteticamente melhor e para minha saúde também e tal. Então pensei, vou estipular isso. Eu não sei quanto eu estou pesando hoje exatamente, eu não tenho muito hábito de me pesar, mas eu creio que uns 5 quilos ia ser bom, eu ia ficar magra e ia ficar bem mais tranquilo em todos os sentidos, né? E aí eu pensei, essa aula de motivação, eu pensei, se a gente não tiver uma motivação, um objetivo, né? Que até a PNL fala tanto isso, você precisa saber do ponto que você está partindo e o ponto que você vai chegar. Exatamente. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu penso que eu já devo ter perdido 1,5 kg, alguma coisa assim, depois que a gente começou o curso. Eu não estou seguindo à risca, assim, por exemplo, o jejum intermitente, porque eu chego mais tarde da clínica, então eu como alguma coisa antes de dormir, mas só esse processo de ter mudado na minha cabeça essa relação com a comida, eu penso que eu já perdi 1,5 kg, não sei, 2 quilos, assim, muito naturalmente, porque eu não estou comendo como eu comia mais. E às vezes eu rio sozinha, pensando, nossa, a Lília vira igual uma assombração na minha cabeça, porque eu lembro de você o tempo todo, assim, sabe? Mas eu não consigo mais comer como eu comia antes. Eu sempre comi muito doce, eu gosto muito de doce, de chocolate, alguma coisa assim. E agora eu vou comer, me enjoo rápido, eu não como mais. Eu consigo colocar muito pouca comida no prato e ficar satisfeita, assim, eu não tenho necessidade de repetir. Então, eu acho que eu não estou nem sabendo mais cadê a fome emocional, porque eu não tenho sentido muito ela ultimamente, eu acho. Porque eu não estou... A fome emocional é insaciável, né? Você come e não sente essa saciedade. Mas eu estou me sentindo muito saciada ultimamente. Então, eu como pouco, não tenho necessidade de ficar comendo. Eu chego do trabalho, posso comer qualquer coisa leve, só porque eu passei horas, às vezes, sem comer, como alguma coisa leve e vou dormir, eu não tenho essa necessidade de ficar comendo mais, sabe? E isso eu estou achando, assim, extraordinário, porque está acontecendo de uma forma muito natural para mim. Então, ótimo, maravilha.
a G, né? Já conhece. Oi, G, tudo bom? Ô, G, não estou gostando não, viu, dessa esse seu quintal ensolarado aí. Elas fazem para me sacanear. Vocês vão ver só que eu vou começar a postar alguma foto de praia aqui atrás. Bom, realmente, você falou, né? Parece uma assombração e e a Maristela fala também, ela não consegue mais passar por uma lata de leite moça sem lembrar de mim. Gente, realmente, justamente a ideia é essa, né? Que eu acompanhe vocês, sim, né? A sua assombração, aquele espírito que está ali te ajudando do lado a deixar determinadas coisas. Então, eu acho bem legal, inclusive, quando alguém questiona o método. Fala, eu acho que deveria fazer mais assim, fazer mais essa vez, gente, mas é assim que funciona, de uma maneira inconsciente, né? Que as coisas funcionem. Eu não estou aqui para, sei lá, mudar a regra de pensamento de ninguém, discutir se isso é bom, se isso é ruim. A ideia é ser um apoio inconsciente mesmo para que aconteça, né, essa divisão da fome física, da fome emocional, e que a gente controle mais isso, né? Então, é justamente isso mesmo. Por isso, né, como foi bem interessante, inclusive, o que a Andrea postou, né, que ela falou, gente, pela primeira vez eu senti fome física. E é uma coisa, assim, que quando você está acostumada a exagerar muito, né, que não era seu intuito, assim, né, Lilian, o principal aqui de emagrecer muito. Mas você nem queria emagrecer, você queria mais conhecer, né? Mas para quem quer, para quem já está enrolada nessa salada há muito tempo, aquela hora que você reconhece aquela sensação antiga, gente, estar com fome, olha, muda assim a sua percepção de universo e percepção de alimentação daqui para adiante. Porque quando você come demais, quando você tenta sedar o seu lado emocional com comida, quando você exagera por N razões, né? A primeira coisa que a gente perde é essa sensação natural de estou satisfeita. E essa sensação natural de estou satisfeita, ela só vem quando você sente a fome física, né? Para quem não sente mais há muito tempo, eu costumo dar o exemplo de quando você vai na sauna, ou então quando o dia está muito, muito, muito quente, que você fica um tempão sem beber água, que você fica com aquela sede gostosa, sabe aquela sede? Mas aquela sede você mata com um copo d'água, você não tem que tomar o tacho inteiro, o pote inteiro, ou sei lá, 8 garrafas, né? É aquele copo, então, e aí você sente aquela sensação boa. Eu estava com a sede e logo depois você saciou aquela sede. É uma coisa bem legal da gente usar como exemplo, né? Já que na falta, né, a gente exagera e abusa tanto da nossa sensação de fome que chega uma hora que a gente nem sabe mais, né? É uma das grandes razões da gente, mesmo quando você começa uma coisa assim, tá, eu sei fome física, fome emocional, mas eu percebo que tem muita coisa que está ligada ainda. Eu tive até uma sessão com uma aluna, né, cliente, essa semana, e ela falou assim, então, não sei se a fome física, a fome... Eu falei, peraí, você está confundindo tudo. Agora, você tem que usar o seu bom senso. A sensação de fome vai vir com o tempo, né? Você vai conseguir. Vai acontecer o que aconteceu com a Andréia. Gente, eu senti a fome, agora fica mais claro. Mas enquanto você não chega a esse ponto, você tem que realmente se guiando, né? O seu GPS tem que estar, ali no seu GPS tem que estar, meu bom senso vai me guiar de acordo com as coisas que eu estou aprendendo agora no curso, fazendo os exercícios, né? Mas é bem interessante isso mesmo. E é legal para deixar aqui mais uma vez claro que é um divisor de águas, né? Quando a gente começa a entender essas duas diferenças, não só saber, falar, tá, Lívia, você explicou, entendi, para que a gente comece a sentir isso. Mas agora vamos ver se a G quer falar alguma coisa, aí nós vamos para motivação, aí nós vamos falar dos seus quilos. Fala aí, G, alguma coisa, você está com o microfone desligado. Uhum. Isso. Agora sim, bom dia. Bom dia, boa noite para você, né? Boa tarde. Negócio de internacional, boa tarde. Uhum.
eu tenho pensado, eu cheguei, peguei o finalzinho da fala da Lília, quando ela fala assim, que você fica como uma assombração na cabeça da gente, depois ela até colocou assombração positiva, mas é uma verdade, é porque essa semana eu respondi essas caixinhas de pergunta, alguém falando sobre essa coisa de fome, perguntando sobre dieta, né? E eu também coloquei para você a resposta aí, falando de como que eu era, né? Eu sempre achava, não dava, não vai dar certo. Eu ficava já esperando o momento que não ia dar certo, e eu já tinha assim aquele consolo interno, mas como eu imaginei aí, não deu certo, mas também. Então assim, a partir daí, a partir desse encontro com a Lilian, com a nossa ajudadora especial aí, eu também passei a entender isso. Gente, é uma ajuda do céu. Eu passei a entender isso. Por que eu preciso comer tanto? Ou por que eu preciso não comer? Eu preciso ficar assim, eu posso comer. Não, é entender essa relação realmente com a alimentação e essa relação com o que é fome, o que é o emocional. Então, assim, quando a gente realmente entende essa jornada, esse caminho, a coisa melhora, né? Como a Lília falou ali, às vezes eu ainda estou assim num processo, mas eu já vi a diferença em mim. Poxa vida, uma pessoa que pesava 97 quilos e hoje está pesando 97, hoje está pesando 81 quilos. Muito bem, muito bem, muito bem. Presta atenção, o tanto de tempo que eu vivi lutando com esse negócio, tomei medicamento para emagrecer, fiquei magra, porque eu era magra antes de casar, antes de ter filho, tal. Então, eu fiz aquele tratamento drástico, vamos tomar remédio, vamos emagrecer. Fiquei fininha, mas depois acabou com a minha saúde, meu estômago tem reflexo até hoje, enfim. E agora não, eu estou indo por um caminho totalmente diferente. Sabe? E outra coisa também interessante, essa consciência que a gente toma. Você não me passou a dieta, você não falou tem que comer isso tantas horas, não sei o quê, mas a tal da consciência. Opa, isso aqui eu não preciso, eu estou exagerando. Isso aqui não tem necessidade, eu posso cortar isso, ou eu posso comer isso aqui moderadamente. Isso, para mim, foi o pulo do gato. Sabe? Isso é maravilhoso. Esse conhecimento que você passa a ter das suas necessidades reais, daquilo que você realmente... Porque, sinceramente, dieta é um negócio muito complicado. Para mim, sempre foi. Né? Porque chega uma hora que você fala, não aguento mais, eu não aguento, eu estou com fome, eu estou nervosa, eu estou estressada, eu vou matar eu vou morder sabe? Porque é isso que acontecia comigo. Se eu fico com fome, eu fico mal-humorada, eu fico estressada. Todo mundo, e agora não. Todo não mundo. É? Pois é. Ai, que beleza saber disso. Não, mas é uma coisa lógica, eu falo, né? A gente tem que, quando qualquer empreita que você começa na vida, você tem que começar por um caminho que não traga muito sofrimento, porque o ser humano não consegue se autoflagelar por muito tempo. E é isso que ninguém te fala, né? Na hora de te vender mais uma dieta. E aí, e o pior de tudo é que a gente acaba, porque você não consegue se autoflagelar por muito tempo, você fracassa e começa a achar que você é a culpada. Mas não é, a coisa já estava fadada a dar errado desde o começo, porque a gente não consegue fazer isso. Não, pessoas normais, né? Eu sempre tenho que colocar esse porém aqui, porque mais legal. Vamos falar da motivação, pegar a Lília para Cristo. Lília, então vamos aproveitar, né? Já que ela já está bem dentro de todos os processos da programação neurolinguística. Sim, para a gente ter um sucesso, a gente tem que saber, tem algumas exceções, tá? Mas via de regra, para o negócio funcionar, a gente tem que saber onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? Então, ela falou que não tem balança, acho que eu também não tenho, a Andréia também está sem balança, mas você pode... Também não. Então, não tem também, mas você pode ir na farmácia um dia para dar o seu marco inicial, tá? E a Tânia, inclusive no curso, né, ela, nas balanças lá de Lisboa, sai até um papelzinho com a quantidade de peso, sei lá, se estão libras, estão quilos, e aí você pode guardar aquilo. Mas então você tira uma foto com o seu celular. É muito bom, sim, a gente saber, né, de onde é que a gente está indo e até onde a gente quer chegar.
Claro que depois que você chegou, você pode mudar, né? Falar, ah, não, é demais, ou eu preciso até perder um pouco mais, isso aí depende de cada um, mas é imprescindível que a gente conheça o caminho, tenha pelo menos um bom esboço do caminho a ser traçado. Claro que a gente pode repensar, que a gente pode reavaliar no processo, né? Mas é muito necessário, sim, você saber, tá? Estou pesando quanto agora, e saber, né, e tomar uma decisão consciente, ver o BMI, como é que quanto que faz sentido emagrecer, né? Para uma pessoa que tem 1,70 m, pesar 50 quilos, não é uma boa ideia, tem que ser um pouco mais, então cada um tem que ver. Mas sim, é bem necessário para você saber e entender também, né? Claro que as sensações, como a Andréia sempre posta, a sensação de estar usando as roupas e estar tudo larguinho é muito gostosa, sim, mas para o nosso processo aqui funcionar, você tem que saber exatamente onde você chegou, porque você sabe que depois que você chegou naquele ponto que você quer chegar, você tem que ficar um longo período de tempo para o corpo se estabilizar, a gente entrar naquilo que todo mundo acha que é uma coisa muito ruim, que é o efeito platô. Sim, né? A gente quer o efeito platô, que é o positivo, que é onde você pode descansar, porque o seu corpo mesmo vai ficar e vai tomar conta e fazer com que você não saia de lá. Então, sim. Mas fala, Lilian, qual que seria... Eu sei que não foi o seu intuito principal, emagrecer, mas agora você falou uns 5 quilos, mas qual seria, assim, a sua motivação? Já que a gente vai falar a respeito de motivação hoje, qual seria a sua motivação para emagrecer? Então, nessa última aula, né, sobre motivação, eu não me lembro de quem que foi o depoimento que aparece lá numa aula, esqueci o nome da pessoa, mas ela falando isso, que o quanto que ela já emagreceu e tudo, e eu acho que a motivação, né, justamente isso, pensar que as roupas vão ficar melhores, que eu vou ficar com mais até disposição física por causa de estar com, né, com peso melhor, e também de assumir uma responsabilidade, né, sobre mim mesma, assim, que eu acho que é uma tomada de consciência que é um pouco mais difícil. E se também não era uma fuga, assim, de, não, tá bom assim, tal, deixa do jeito que tá. Então, falou muito comigo nesse sentido, sabe, de estabelecer uma meta, porque senão eu não vou ter motivação para alcançar essa meta, esse desafio, né, de colocar o tanto de quilos, para ir acompanhando, e isso me desafiar a estar comprometida com o processo, né? Essa semana eu fiz o exercício da venda, eu achei muito legal mesmo. Sim, a gente começa a comer e mal consegue terminar, né? Porque você perde aquela vontade, aquele desejo pela comida, porque você não está vendo, e aí... Então, eu vi, assim, realmente traz uma reflexão sobre isso, né? E aí, a motivação para mim, principalmente, além de perder esses, vamos supor, 5 quilos aí que eu estabeleci, de comer melhor mesmo, sem exagero, sem excesso, porque eu sempre comi muito açúcar, muito doce, eu gosto muito de doce, assim. Então, de não sentir mais essa necessidade de ficar comendo tanto, de que às vezes você pode comer um pedaço de bolo numa festinha, pode comer um docinho, mas um pedaço já é suficiente, não precisa você comer 2, ainda comer mais outras coisas, tomar refrigerante. Então, esse excesso todo é muito ruim para o seu próprio corpo, para a sua saúde, né? Então, acho que favorece em todos os sentidos, inclusive nesse, de ter uma alimentação mais saudável, porque a fome emocional te impulsiona a comer qualquer coisa que você vê na frente, e principalmente besteira, né? Então, se você tem essa consciência e tem controle sobre isso, você pode escolher coisas mais saudáveis e ter uma alimentação melhor, além de perder peso, que normalmente é o objetivo principal de todas as pessoas, mas de também você conseguir controlar isso e ter uma alimentação mais saudável, né? Sim, alimentação saudável, legal, né? Mas isso cada pessoa tem que decidir para si mesma, né? Se é realmente e o que você ganha com isso. Claro que isso não tem nada a ver com exagerar no açúcar, exagerar no álcool ou qualquer outro tipo de coisa, né? Mas a minha ladainha aqui, o que eu tento passar para vocês é que eu não
perco nenhum minuto pensando se a comida é saudável ou não. Porque eu não acredito nessa teoria da comida saudável. Inclusive, Lili, acho que você não estava no grupo, eu postei para vocês aquele vídeo onde o Dr. Dispenza fala de que adianta a gente comer comida saudável, se alimentar de uma maneira saudável, se os receptores da célula já estão todos danificados por causa do excesso de fome emocional, muito estresse, muita frustração, isso acaba mais ou menos que danificando a entrada da célula. Então, se você não toma conta dessa separação da fome física e da fome emocional e coloca a fome emocional em xeque, para ela não avacalhar toda a sua vida, chega uma hora que esse processo já danificou o seu corpo de uma tal maneira que tanto faz, você pode até comer comida natural, que não vai te trazer benefício nenhum. Então, antes até de falar, claro que bom comer comida natural e que legal e tudo mais, mas as pessoas que eu conheço que são mais felizes e controlam o peso numa boa, ninguém olha muito, porque a hora que você está em paz com o sistema, o corpo mesmo, isso é muito importante, tá? Não é que eu não dou atenção à comida saudável, a minha releitura disso é bem diferente. Se o seu corpo está em paz, se você separou a fome física da fome emocional, o seu corpo sabe exatamente do que ele precisa. E aí, de repente, num dia, vai ser uma coisa mais doce porque ele está precisando daquele açúcar. E no outro dia vai ser, sim, sei lá, um carboidrato. São coisas que o seu corpo mesmo decide. Aí eu uso o exemplo da mulher grávida que tem os desejos, né? Aquele desejo absurdo que a mulher tem, vou, né, citar um exemplo assim bem, sei lá, peixe cru com chocolate ou com pepino, que na realidade é uma coisa nojenta, né? Você não tem vontade de comer aquilo, mas a nossa vontade deveria estar ligada a esse processo do nosso desenvolvimento, né? Desde do tempo dos nossos ancestrais, que era tudo assim. Hoje é uma mulher ou outra que tem essas vontades, mas antigamente a nossa vontade decidiu o que a gente deveria comer. E eu respeito muito isso. Quando você está em paz, que você está zerada, que você já está no seu efeito platô, às vezes você tem, sim, vontade de exagerar aqui ou lá, mas aí você vê que esse exagero não é uma coisa louca da fome emocional, e sim porque o seu corpo estava precisando daquilo. Então, eu respeito muito mais isso, mas isso é lá para o fim, tá, gente? E quem está emagrecendo ainda pode ficar tomando conta, assim, usando uma boa porção do bom senso, mas quando a gente está estabilizado, você percebe que, às vezes, o corpo realmente pede, como o corpo pede água, como o corpo pede salada, né? Quando você fica muito tempo, assim, quando eu estou viajando, geralmente em países que eles não têm o costume de comer muita salada, eu fico com aquela vontade de comer folha de alface, né? Mas o que? É o que o meu corpo está pedindo. Então, eu já me reestruturei de uma tal maneira, e o meu corpo está tão acostumado que ele mesmo fala o que está faltando. E, às vezes, é alguma coisa que, sei lá, a gente diz que, de repente, nem é tão saudável assim, mas é o que o corpo está precisando, né? Então, eu acho que isso é o que é o mais importante da gente atingir. Porque tudo que é saudável hoje, né? E aí vem o meu porém, isso é bem interessante. Tudo que é saudável hoje não tem que ser saudável amanhã, né? Porque todo mundo fala de comida natural. Aí eles falam de pão integral. Isso está na moda, mas pão integral não é comida natural. De que árvore que sai o pão integral? De nenhuma. Então, tudo que é processado, tudo que é industrializado, não é comida natural, entendeu? E não tem necessariamente que ser saudável. Quem disse que o pão integral é saudável? Está na moda agora, mas pode ser que daqui a alguns anos isso mude, né? Então, antigamente era, sei lá, aveia. A ideia de que tomar leite é uma coisa muito saudável. Lembra? Quando a gente era criança, tomar o leitinho antes de dormir? Hoje não. Tu fala, não. E todo mundo, ó, tá vendo? Eu tomo muito leite, dá intolerância à lactose.
não vou entrar no mérito da questão, tá? Mas então, assim, essa moda, o que é saudável, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Lilia? O que é saudável, o que não é saudável, muda muito. Por isso que eu não sou adepta dessa religião. Eu sou mais adepta da religião realmente fazer as pazes com o corpo e deixar o corpo decidir o que ele precisa. Tá? Porque eu acho que é a melhor moeda, é o melhor token que a gente tem depois disso tudo, que passar isso tudo. Tá? Então, voltando agora a falar da motivação, o que você ganha com essa perda de peso? O que vai lucrar para você? O que você vai lucrar com isso, quando você perder 5 quilos? Independente de se alimentar de uma maneira mais saudável. Vou te repetir aquilo lá do curso. Um ganho é sempre uma motivação, é sempre uma coisa que te seduz. O que iria te seduzir, Lívia? Então, tem algumas roupas ali que eu já não uso há algum tempo, né? Que eu acho que é o X da questão, que eu nem doei elas, porque eu falei, não, eu vou emagrecer de novo e vou entrar nessas roupas. Por quê? Eu te falei que eu tenho um problema, né, no intestino, a doença de Crohn, e um tempo atrás eu perdi muito peso, só que aí ficou, assim, até feio, porque eu fiquei magra demais. Mas aí, nessa época, eu tive que comprar algumas roupas, porque as que eu tinha não me serviam mais. E aí, algumas ficaram ainda que não são, assim, para que eu esteja tão abaixo do peso, né? Mas são roupas, eu comprei muita roupa nessa época, eu fiquei durante um tempo com esse peso, então tem algumas roupas ali que eu sei que eu vou poder usar de novo, caso eu perca esses quilos, então eu acho que é uma das motivações mesmo, né? E de ficar melhor comigo mesma, autoestima, tudo, né? Eu tenho muita vontade de fazer abdominoplastia, né? Que eu te falei. Eu ainda não posso por causa de recomendações médicas. Mas para eu fazer também abdominoplastia, eu tenho que emagrecer bem, né? Para que sobre mesmo a pele que precisa ser retirada. E aí, então, seria o meu processo completo, assim, conseguir perder esse peso e fazer a cirurgia também. Tá, espera aí. Você quer fazer essa cirurgia para quê? Tirar excesso de pele. Tirar excesso de pele para quê? Para ficar mais bonita. Exatamente, exatamente. Gente, não tá, se eu tivesse que bater em cada uma de vocês. É isso, a gente não pode abrir mão disso. Isso é que seduz a gente, tá? Não vamos tirar agora a minha ladainha de comida natural ou não, saudável ou não. É disso que a gente precisa. E você tem que se dar o direito, sim. E quantos anos você tem agora, Lilian? 42. 42. Gente, o mundo não espera a gente. Quanto mais velha a gente fica, mais difícil fica de emagrecer e mais difícil fica da gente entrar nesse platô que a gente quer, né? De se estabilizar. Né, Gê? A gente já falou a respeito disso também. Sim, nunca é tarde, nunca é tarde, mas eu fiz isso quando eu tinha 24 anos de idade. Olha quantos anos que eu já vivo livre desse problema, entendeu? Então, para você continuar ou ficar bonita e gostosa até o fim da sua vida, essa é a sua motivação. E a gente, às vezes, a gente acabou ficando tão assim, abrindo mão, né, dessa coisa que a gente tem direito, né? Se você se acostumando até a nem desejar mais ser bonita e gostosa, ficar legal, ficar boa, né? Aí só acontecer uma grande desgraça, um grande problema, você lembrar, nossa, olha, abri mão lá da minha, né? De ser uma pessoa que está de bem com a minha aparência e tudo mais. A gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Tem que se dar ao luxo de falar, quero ser bonita e gostosa, sim, né? Tá vendo como está escondido o seu? Você fala, não ligo aqui, mas no fundo, você quer ficar com a barriga sarada, que é um direito seu, mulher. Tá tudo certo. Pode ligar seu microfone, Lívia. As crianças estão fazendo barulho aqui, por isso que eu demorei para ligar. Então, realmente, o objetivo é esse. O que me incomoda é a barriga. Então, esse objetivo vai se concentrar nela, de perder peso para diminuir a barriga e, quem sabe, poder
tirar depois e ficar melhor, me sentir bem melhor com isso. Tá Porque eu sou vendo? muito alta, sabe? Eu tenho quase 1,80 m. Aham. Então, no, na verdade, o peso, assim, acaba redistribuindo e tal. Não incomoda tanto, mas a barriga é o que mais me incomoda. E é o meu objetivo principal. Vocês têm que parar de ser modestas, tá? Não se darem por satisfeita com um pouquinho, não. Tem que ir lá no fundo, que isso é a nossa motivação. Nossa barriga não é. A hora que sarar a barriga, que melhorar a barriga, né? Sarar no sentido de estar sarada, bem treinada, você vai ficar mais inteira. Você vai ficar mais próxima daquela gata que você quer ser. E isso, gente, é uma coisa que a gente acabou abrindo mão no caminho, né? Toda vez, a primeira coisa que a gente perde quando a gente tem muito problema com peso, a gente perde essa sensação gostosa com a gente mesmo, essa autoestima, eu vou chamar agora de autoestima feminina, né? De você gostar daquilo que você vê no espelho, de você se curtir. E é atrás disso que a gente tem que correr, atrás desse prejuízo que a gente tem que correr. E isso tem que ser, sim, uma meta, né? Porque às vezes a gente até já esqueceu. Nossa, tem que dar de graças a Deus que eu estou saudável. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sim ser saudável e estar de bem com o seu corpo, se sentindo bonita, né? Então, você não tem que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Muito pelo contrário. Aí, ó, vem a programação linguística. Dê de graças a Deus, mulher, que você está pelo menos saudável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que bom que a gente está saudável, graças a Deus. Mas estar de bem com o meu corpo, está me achando boa, está me achando ótima, está me achando legal, gostando de ver aquilo que eu vejo no espelho, é uma outra coisa. Não dá, se você abrir mão de uma coisa, você não vai melhorar a outra, né? Até parece a minha mãe, que a gente fala, mãe, olha o fim do mundo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu faço trabalho do tabagismo e a minha mãe fuma. Aí a gente fala para ela, olha, mãe, você tem que fumar menos. Ah, não, mas eu já cortei o açúcar. Eu falei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, mãe, né? Mas você sabe como é que é a mãe? Mãe tem sempre razão, né? Então, mas isso é uma coisa bem comum da gente achar, da gente pensar que é assim, mas não é. Você tem uma coisa, tá ótimo, valorize sim, mas não é só porque você está valorizando, está achando bom, que você tem que abrir mão da outra, tá? Né, Gê, a gente falou bastante disso, esse egoísmo positivo tem que ser desenvolvido, sim, né, Gê? Acho que foi uma peça. Para mim foi. Pisei lá, pra né? Mim foi Bem uma naquele pedal. Então, exatamente. A gente tem, porque às vezes a gente até esquece, né? Vai sendo assim tão legal com o mundo que a gente vai esquecendo de pensar assim nesse egoísmo positivo. E o egoísmo positivo tem tudo a ver com a gente se sentir bem com a gente mesmo, com o nosso corpo e com o que a gente vê no espelho, né? Resumindo tudo, a gente tem que se dar o luxo, sim, de ser bonita e gostosa. E tem que correr atrás disso. Independente do que seja ser bonita e gostosa para cada uma de nós, né? Mas temos sim. Ficou mais claro agora, Lilian, o que é a motivação? Muito, muito mais claro. Mais um insight aqui, né, dessa questão de porque você tem uma coisa, não precisa abrir mão de outra, né? Acho que a gente, isso que você falou, desacredita um pouco nisso, nesse processo, né? Principalmente quando envolve saúde. Espera aí, só um pouco. As crianças. Dia de festa, minha sobrinha está aqui, meus filhos, todo mundo em casa. Enfim, mas principalmente às vezes quando envolve questões de saúde e tal, aí você foca muito numa coisa, né, e esquece da outra. Por que não, né? Porque além de estar saudável, não poder estar bonita também, né? Exatamente. Olha quanta coisa a gente vai deixando, né? Como que o meio faz a diferença, né? E essa programação linguística das coisas que você vai escutando. Ah, dá de graça a Deus, né? Não liga para isso, não, tá bom assim. Não, imagina, nem liga para a barriga, não, não é a sua, né? A minha. A gente vai abrindo mão dessas coisas que são muito importantes, sim, para a gente e que fazem toda a diferença na hora de a gente conseguir passar por esse processo, né? Minhas queridas, alguma pergunta a mais? Para mim, está tranquilo. Acho que ficou bem, bem claro. E para mim foi muito bacana essas pontuações aí que você fez. Legal. Então, vamos continuar
fazendo tudo direitinho, seguindo o processo, né? Os exercícios, lição de casa, tudo que eu falo lá no curso, que é muito importante. De vez em quando, comer de olhos vendados, né? A Jane não teve a possibilidade ontem, né, por causa do tempo, de falar a respeito disso, mas na próxima a gente vai falar. Ela falou assim, foi o insight da minha vida, né? Quando eu falo, as pessoas perguntam, mas como é que, o que vai ser? Gente, você tem que fazer. É bem interessante mesmo, e de preferência mesmo, se der, comer alguma coisa que você não preparou, porque aí o insight é maior ainda. É bem legal. É muito bom a gente continuar fazendo isso de vez em quando para ter essa sensação, e estendendo essa sensação do que é comida mesmo. Isso é bem legal, da gente fazer várias vezes. Tá bom? Então, Gê, alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Senão a gente finaliza por hoje. Não, tranquilo, só agradecer. E eu entrei, e também não justifiquei, desculpem, eu tive um probleminha, entrei um pouco atrasada, mas é sempre um momento muito esperado, esse sábado, de estar aqui com você. O trem é fantástico, é bom demais dar conta, né? Como diz o bom mineiro. Eu tenho mesmo que agradecer por toda essa orientação, por tudo isso que traz essa melhoria de vida para a gente mesmo, é qualidade de vida e resgatar essa coisa de que eu ainda posso ser bonita e gostosa, eu posso melhorar o meu estado de espírito a partir de mim mesma. Isso é muito bom. Né? Muito legal. Ótimo, então, maravilha. Você ainda teve a oportunidade de ficar com 2 Lilians no sábado, olha, isso é errado. Pois é, que delícia! É verdade. Uhum. Então tá ótimo, minhas queridas. Tem vídeo novo lá no YouTube, deem uma olhadinha, tá? Vocês sabem que eu tô com o Instagram novo, né? Então lá tá aparecendo bastante coisa também. E a gente se fala no sábado que vem. Qualquer dúvida, postem as dúvidas, porque aí eu já vou pensando de como é que eu vou esquematizar a próxima aula, tá bom? Okay. Então, ok, obrigada. Um grande beijo e até a semana que vem. Beijo. Até, tchau.